Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em Supply e Demand, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as estruturas de mercado em Supply e Demand, as principais estruturas e estruturas complexas. Então, para você entender esse conteúdo, eu recomendo assistir aí os vídeos anteriores, vai estar aqui na descrição, né? O que é Supply e Demand e estrutura de mercado, para você entender o que a gente vai falar aqui. Bora lá? Bom, aqui tem alguns exemplos, né, galerinha, de conceitos de estrutura, né? Então, aí a gente vai começar a complicar um pouquinho para vocês. Então, aí presta atenção nessas quatro estruturas, né, que são as principais: a estrutura de Rally, Base, Rally, né? A estrutura de Rally, Base, Drop, certo? Estrutura Drop, Base, Drop e Drop, Base, Rally. Então, eu considero isso aqui as principais estruturas. Presta bem atenção nas estruturas de reversão. São as estruturas mais fortes que a gente tem no mercado. Claro que agora a gente vai, né, mostrar as estruturas complexas para vocês. Então aqui a gente tem, né, a estrutura mais básica de reversão. Aqui a gente pode considerar uma estrutura de reversão, porém, olha como o mercado fez outros movimentos, né? Então fez um rallyzinho, fez a correção, né? Fez um rallyzinho, parou, correção e definiu o Rally Base Rally. Então aqui seria a nossa área de demanda, buscando alvo nessa área de supply. Então você vê que começa a complicar um pouco da questão das quatro estruturas principais básicas, tá? Aqui a gente tem um modelo também, onde dentro de uma estrutura de drop, base drop, que a gente pode trabalhar, fazer a venda na região de origem. Aí o mercado faz a reversão, faz um rally, base rally, então ele cria uma região de demanda de compradores, né? E você vê que o mercado reage aqui fazendo um drop, mas olha só como ele faz uma base mais complexa, faz o drop, vem na demanda, aqui é onde a gente compra e busca alvo ou nessa supply ou na origem lá em cima. Então aí começa, né, a complicar um pouquinho. E aqui um modelo de estrutura, depois a gente vai mostrar claro em gráfico real essas estruturas complexas. Aqui também movimento forte de rally, fez a correção, né? Outro movimento de rally, veio forte, quebra a estrutura, respeita, né, a força de compra, faz a reversão, olha lá, marca um movimento inicial, rallyzinho, base rally, cria essa estrutura de demanda, né, e vai buscar alvo, né? A gente pode considerar o alvo nessa origem, tá? De movimento aqui de venda, onde a gente tem drop, né? Tem a correção, tem movimento de drop, tem correção, né? Vem buscar liquidez um pouco mais acima e busca a origem. Então aqui é onde a gente vende, aqui é onde a gente compra, com o alvo sempre saindo na próxima região, né? Onde se o mercado passa forte uma região anterior. Então é isso que a gente vai analisar e vocês entenderem, começar a juntar as informações de conteúdos anteriores para entender essas estruturas mais complexas. Beleza? Então, basicamente, as principais estruturas, né, são essas quatro. Então, vocês já devem estar familiarizados com isso. Então, a gente considera a estrutura de rally, base rally, a estrutura de drop, base rally, a estrutura de drop, base drop e rally, base drop. Tá? Então você já sabe como identificar essas regiões, então é importante saber esses movimentos, né, de rally, né, a correção, base, rally, né, onde define a estrutura, o movimento de drop, então vocês têm que saber identificar o movimento de drop. Numa estrutura, né, mais básica de drop, base, drop, eu considero o movimento todo um movimento de estrutura completo, né, a estrutura de reversão completa, né, a estrutura de reversão completa, quebrando, né, regiões importantes anteriores, tá? Então você vê que o mercado cria uma região aqui, então ele faz o movimento completo. Então eu tenho que ter sempre no mercado uma estrutura completa para mim ter informação. Não adianta eu ter só um rally, não adianta ter só um drop. Pode ajudar em determinadas situações, porém o melhor é ter uma estrutura completa de informação, tá? Então nós vamos aprender como marcar, né, essas regiões. Então sempre, tá, galerinha, eu vou marcar numa base, numa mínima que ele marcou, o candle que tentou reverter,
o movimento de rally definido, né? E completando o movimento, definindo a estrutura de rally, base rally. Automaticamente essa área é minha demanda, tá? Outra estrutura que o mercado reverte, vem de um drop forte, faz a base e define o rally. Então, automaticamente ele cria a minha região de demanda, né? Então, essas regiões aqui para marcar drop, base, drop, tá? Automaticamente cria a minha zona de supply, a minha região de venda, né? E estrutura de reversão do rally base drop. Então você vê aceleração do preço, base, aonde ele cria, né, ali, ou você vê, ele lateraliza um pouco, faz uma acumulação, depois reverte, marca um movimento de força. Então, esses são os modelos de estrutura, né? A gente tem que entender muito bem o conceito, tá? Aqui a gente começa a complicar para vocês, que são as estruturas complexas. Então, alguns exemplos de estruturas que podem acontecer e onde seriam essas áreas aqui de regiões, né? De zona de oferta, zona de demanda, né? O movimento definido de rally. Então, aqui a gente tem o movimento inicial, correção, movimento de rally e o mercado faz um drop forte, né? Nesse movimento de drop, ele não vem na origem, ele faz a correção, né? O mercado poderia vir nessa região aqui, não veio, então ele faz a correção e marca um movimento de rally. Então, automaticamente, essa reversão, né, com esse movimento de rally, ele cria essa zona de demanda. É aqui que a gente compra. Nessa zona de supply e após ter definido o drop, fez a base, fez a correção, né, que ele vai definir a base. Está vendo que aqui já não é uma base simples, né? Eu já tenho uma base que ela pode ser definida, que ela pode ser definida assim. Vendo? Eu posso ter uma base que é exatamente aqui com as regiões lateralizadas, né? Eu posso ter uma base com regiões mais abaixo, mas ainda é uma base de supply. Então, vocês têm que saber identificar isso. Essa região aqui, se você olhar ela no 4 horas, tá? E você pode fazer operações no 30 minutos. Então, você vai, se você sabe identificar a estrutura, identificar que está numa lateralização antes de definir o drop, você pode vender. Por quê? O mercado não definiu essa região de drop, o mercado não tem o drop. Então aqui seria o nosso ponto de venda, o alvo nessa demanda. A mesma coisa quando o mercado definiu esse rally, fez a correção e definiu um outro rally, esse ponto é o ponto de compra. Então num time frame menor eu posso fazer a compra aqui. Tá? Então vocês vê, o mercado vai definindo as estruturas. Então sempre eu tenho que identificar o rally ou identificar o drop. Eu tenho rally, base rally, eu tenho drop, base drop. Então é isso que vocês precisam saber identificar, tá? Outra estrutura com uma base mais forte, ele vem de rally, faz uma correção, define o rally, faz a correção, cria a base e define o rally. Então você vê, eu tenho algumas estruturas. Então essa região aqui é uma região de demanda. Então eu posso fazer uma compra quando ele vem nessa região. Ele definiu uma região de supply futuramente para mim pensar em venda. Só que nesse movimento que o mercado vem aqui na demanda, faz esse rallyzinho aqui e vem forte como drop, aqui é o meu ponto de venda. Porque ele criou uma região de supply com movimento de drop definido. Percebe? Ele ainda não veio na base. Não veio na base. Então ele volta a pegar liquidez e aí sim o meu alvo é nessa demanda. E nessa demanda eu penso em comprar. Então você vê, uma estrutura vai emendando na outra. Uma estrutura vai definindo outra, né? Então eu tenho aqui uma estrutura de rally, base, rally, porém eu tenho uma estrutura de drop, base, rally. É uma estrutura criando uma estrutura complexa, uma estrutura maior, né? Então eu tenho esse movimento de rally, base, rally, quebrando estrutura, e automaticamente ele cria uma demanda. Então por isso que é importante eu identificar essas regiões dentro de uma estrutura maior ou uma estrutura menor. Então ele tem a demanda, eu compro. Pode ser que ele venha 50% ou pode ser que ele venha numa supply aqui como alvo final. E daqui ele começa a fazer um movimento de reversão. Aí ele passa essa demanda, volta aqui e vem aqui.
e aí ele vem buscar essa origem. Nessa origem dessa reversão de drop, base e rally, é onde eu vou poder fazer uma boa compra. Certo, galera? Estão entendendo aqui? Tá? E agora uma estrutura também complexa, um pouco mais detalhada. Então você tem um movimento inicial, correção, movimento, faz a basezinha, rompe a estrutura anterior, automaticamente ele cria uma demanda. Mas olha o que aconteceu, o mercado faz um movimento inicial de reversão, vem com o drop e rompe a estrutura. Então ele volta nessa região onde já tem pressão de venda, olha lá, pega a liquidez e define esse outro drop. Então numa estrutura maior eu posso enxergar esse movimento como drop, base, drop. Então quando o mercado retornar a essa região é onde eu vou ter a oportunidade da venda. Tá? Então o mercado sempre vai trabalhar assim. Nessa região aqui, ele criou uma estrutura de demanda. Então, olha lá, ele rompe a estrutura, faz o rally, base, rally. Ele criou essa origem aqui. Então, quando o mercado te dá a venda aqui, aqui você tem a probabilidade da compra. Certo? Então, é essas estruturas aqui que vocês têm que entender. Né? Você vê que uma estrutura aqui eu tenho um rallyzinho, base, rally. Né? Aqui eu tenho um drop, olha lá, uma base mais complexa, mas é um drop, base, drop. Certo? Aqui eu tenho um rally, base, rally. Percebe que aqui o mercado não respeitou? Ele veio na origem. Entenderam, galerinha? Ele não respeitou aqui, ele não mostrou rejeição, não parou aqui. Ele poderia respeitar essa região. Então, eu tenho que também analisar com o Price Action como que ele vai chegar nessas regiões aí. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura, né, de um gráfico real, é o GBP/USD de 30 minutos, onde eu tenho algumas estruturas aqui marcadas, né, de região de supply e região de supply. Então, olha só, ele vem nesse movimento de drop, né, quebra a estrutura aqui, ó, drop, base, drop. Olha lá, no gráfico real a gente vai ver que dá a venda aqui. Né? Então, a gente tem como operacionalizar essas regiões. Né? Aqui também é uma estrutura de supply que quando o mercado veio aqui, deu venda. Então, aqui no candle a gente consegue marcar melhor esse drop, base, drop. Certo? Então, assim, a gente vai definindo as estruturas, mapeando, né, as estruturas de mercado com as informações, né, onde o mercado, olha aqui, ó, se a gente olhar numa visão macro aqui, o mercado tem rally, fez uma base, fez um rally. Mas olha só como o mercado já veio forte. Ele não respeitou a demanda. E ele rompeu essa região de demanda aqui e foi buscar liquidez. Você vê que nessa origem de supply, olha lá, é onde o mercado vem forte e define esse movimento aí da reversão. Né? Então, tem que observar aonde eu tenho a ignição de força do mercado. Né? Você vê que o mercado aqui nos candles, a gente tem um rally, base, rally. Então, você vê que o mercado respeita aqui. Né? Então você tem uma outra base aqui que futuramente lá o mercado pode respeitar ou pode passar e reverter. Né? Então nessas estruturas eu tenho que saber identificar, né, sempre esses movimentos de força aqui. Tá? Onde tem uma base, tem um drop e vamos ver aqui no gráfico, né, no mesmo exemplo acima, agora no gráfico dele, né, as regiões aqui, ó. Então, olha lá a basezinha que a gente falou de rally, base, rally. Olha como ele vem buscar essa região aqui, né, e dá o trade. Por quê? Eu tenho o rally definido aqui. Certo? Estruturas mais complexas. Da mesma maneira que se ele fez esse movimento aqui, aqui já dá um trade mais curto, é scalper. Por quê? Eu não tenho força de drop aqui, ó, para ele fazer a reversão. Você vê que o mercado ainda continua. Então, claro, eu devo olhar uma região lá à esquerda, que deve ter uma região forte aqui, aí ele começa a mostrar força. Ó. Ele começa a romper as regiões anteriores, então ele consegue anular uma demanda. Volta, anula essa demanda, ó lá, vem pegar a liquidez, uma região importante, e define o drop. Então aqui que eu comentei que a gente conseguiria enxergar essa supply e é onde o mercado para. Então você vê, esse drop aqui quebra essa demanda aqui. Né? Aqui também tem uma demanda aqui, ó. Então aí entra a swap zone. Aonde era uma demanda, pode virar a nossa supply. E é onde deu o trade. Né? Nessa outra estrutura curta aqui, ó. Nessa outra estrutura curta aqui, ó. Drop, base, drop. Aqui é tradezinho curto, mas dá trade. Por quê? É uma região
fresh zone. Olha lá, dá trade aqui, certo? Então, da mesma maneira que o mercado vai lá buscar essa região, eu tenho que saber que eu tenho pressão de venda. Olha como o mercado vem forte. E aí ele começa a buscar essas regiões aqui, ó, de origem. Lá, tá vendo? O movimento de origem foi aqui, ó. Primeiro ele para numa zona intermediária, depois ele busca origem. Tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Olha lá, gráfico de linha para saber identificar. Olha só a reversão. Drop, base, drop. Trade. Aqui ele passa um pouquinho conforme análise de contexto da trade. Aí de novo ele faz um movimento. Aqui dá um tradezinho mais curto. Então você já tem o mercado vindo de um movimento de rally, né? Então você vê que o mercado aqui, ó, ele respeita essa região de rally. Lá no gráfico de candles a gente vai conseguir ver essa informação, tá? Olha onde ele cria uma demanda, rally, base rally, é onde a gente pensa em fazer trade futuro, quando o mercado retorna essa região. Então você vê que o mercado respeita essa estrutura de supply aqui. O mercado respeita essa estrutura de demanda aqui de rally, base rally. Então você vê, eu posso operacionalizar aqui e aqui. Ah, o mercado mostra força, ganha movimento de força, beleza. Então o mercado sai dessa demanda, chega forte aqui, não mostra força de venda e olha lá, ele cria estrutura. Aqui, tradezinho. Né? Aí ele cria uma estrutura de drop, base drop, respeita, só que o mercado dá continuidade. Aí entra aquelas análises de estrutura básica de continuidade, que vocês já têm essa informação. Só que agora a gente está colocando aqui o conceito de supply and demand, para analisar como as principais estruturas. Então aqui a gente tem um rally, base rally. Ó, quando o mercado retorna, respeita essa supply, aqui eu posso fazer venda e aqui eu posso fazer compra. E aí vai, ó, define outra demanda, e daí o mercado pode ter dado oportunidade. E no gráfico, com os candles, a gente consegue enxergar tudo isso, né? Então olha lá, a origem do movimento, ó, aqui a gente tem informação, né? Onde o mercado vem testar essa distorção do preço, aonde ele criou a base, demanda, né? Aonde ele criou a supply, olha lá, drop, base, drop, olha o tradezinho, excelente esse trade aqui. Aí o mercado define esse dropzinho aqui, ó, movimento, tá? Olha lá, tá em contexto de supply, venda, olha onde ele vem buscar aquela base lá. Então percebe que aqui, ó, ele não vem, ele respeita essa quebra de estrutura e ele e vai buscar supply. Depois ele vem buscar liquidez aqui, ó, para dar essa porrada. Então você vê, nesse contexto aqui, ó, dessa origem de movimento, é onde eu pego o trade bom, para ficar posicionado. E olha onde o mercado vem, na origem desse novo rally aqui. Também, né, a compra a nosso favor. Por quê? Eu tenho um movimento de rally, né, que quebra estruturas anteriores. Certo? Aí eu tenho uma reversão boa aqui, drop, base, rally. Aqui também ele cria uma base, ó, rally, base, rally. Trade. Então, isso é entender uma estrutura que está definida, né? Então, estrutura complexa. Então, o mercado está aqui. Eu não sei desse movimento, mas você tem a demanda aqui. Né? O mercado está aqui nesse movimento, drop, base, drop. Chegou aqui, voltou lá. É aqui que você reage ao preço. Tá? O mercado definiu esse rally, base, rally. Voltou à origem. Aqui que você reage. Ele criou esse rally, base rally. Veio nessa supply, voltou nesse movimento. Você já tem o movimento de rally aqui na tua esquerda a seu favor. Então o mercado está com essa intenção de subir. Aí entra aquela análise, né, de identificar as estruturas básicas e agora com a informação de supply and demand. Certo, galerinha? Então espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Se essa informação foi útil, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Fique ligado aí nos próximos conteúdos. Tamo junto. Valeu!